No frio tribunal da história do rock, há batalhas que são travadas muito depois de a música parar. Para Julian Lennon, a batalha começou quase no momento em que ele respirou pela primeira vez, mas se solidificou em 1984. Em uma tentativa de se conectar com o pai que mal conheceu, Julian quis usar vídeos caseiros, fragmentos de sua própria infância perdida, em um videoclipe. A resposta foi imediata e brutal. Os advogados de Yoko Ono, a viúva de John Lennon, bloquearam o pedido, sem piedade, sem negociação. Esse foi apenas o primeiro tiro em uma guerra fria que dura décadas. Durante anos, Yoko Ono manteve um controle de ferro implacável sobre tudo que carregava o nome de John Lennon. Não era apenas a música, era a imagem, o legado e até mesmo as memórias pessoais. Para Julian, o filho primogênito, isso não era uma disputa comercial. Era uma luta por sua identidade, uma tentativa desesperada de reivindicar um lugar na história de seu próprio pai. Julian lutou. E como lutou? Ele levou sua dor e sua reivindicação aos tribunais. Não uma, mas 2 vezes. Foram anos perdidos em jargão legal, milhões de dólares gastos, tudo por uma parte da herança que ele sentia que lhe pertencia por direito de nascença. Mas o verdadeiro golpe, aquele que quebrou algo dentro dele para sempre, não veio em um tribunal. Aconteceu em 1998. Julian descobriu, da maneira mais cruel, que Yoko Ono havia perdido a quantia espantosa de 20 milhões de dólares do patrimônio. 20 milhões evaporados em maus investimentos. O mesmo dinheiro que lhe havia sido negado, o mesmo patrimônio do qual ela se recusava a compartilhar um centavo. Havia sido tratado com um descaso que doía mais do que a própria recusa. Hoje, Julian Lennon fala. Ele revela por que esse ato de negligência financeira foi a traição final, porque a palavra perdão nunca estará sobre a mesa. E o que é mais doloroso, o que John Lennon realmente disse antes de morrer, palavras que redimensionam a tragédia de seu relacionamento. Para entender a batalha de hoje, devemos voltar ao início. A Liverpool, às 6h50 da manhã de 8 de abril de 1963. No Hospital Geral de Sefton, Cynthia Lennon deu à luz Julian Charles John Lennon. Ele pesava pouco menos de 8 libras, cerca de 3,6 quilos. O mundo exterior estava explodindo. Naquela mesma semana, a banda de seu pai, os Beatles, alcançou o primeiro lugar com Please Please Me. Mas John não estava lá. Enquanto Cynthia sofria as dores do parto, John estava em um clube em Londres, tocando. A música, o rugido da multidão, sempre vinha em primeiro lugar. 3 semanas depois, o empresário Brian Epstein se tornou o padrinho de Julian. A imprensa apareceu. O bebê, enrolado em cobertores, foi fotografado não como um filho, mas como o novo acessório dos Beatles. Quando John finalmente viu seu filho, as palavras que saíram de sua boca não foram de amor. Segundo relatos, ele olhou para o embrulho e disse: "Quem vai cuidar disso?" Ele não disse dele. Ele não disse meu filho. Ele disse isso. Cynthia, em um ato de rebelião silenciosa, anotou a ocupação de John na certidão de nascimento como músico, não como Beatle. Foi uma tentativa inútil de dar uma vida normal ao menino. Em poucos meses, os fãs rastrearam sua casa. Tiveram que instalar portões de segurança. O nome de Julian era uma homenagem à mãe de John, Julia, tragicamente atropelada por um carro quando John tinha 17 anos. O segundo nome, Charles, veio do pai de Cynthia. John não gostou. Em uma carta à sua tia Mimi em 1964, ele chamou isso de um compromisso que eu não queria fazer. Essa mesma carta, um pedaço de papel que transpirava ressentimento, foi vendida por $28 mil em 2012. Anos depois, John admitiria algo pior. Algo que nenhum filho deveria ouvir. Julian foi concebido no quarto de um hotel depois de muito uísque. Não foi planejado. Não foi desejado. O assessor de imprensa dos Beatles, Tony Barrow, disse uma vez que John até considerou doá-lo para a adoção.
Foi Epstein quem interveio com dinheiro, com pragmatismo, para manter a família unida pelo bem da imagem da banda. John confessou mais tarde a um terapeuta que se tornar pai aos 22 anos havia sido seu maior erro. A infância de Julian se tornou uma série de fotografias nas quais ele era o convidado indesejado. Quando tinha 6 meses, ele foi colocado em um cobertor durante uma sessão de fotos dos Beatles em Abbey Road. A banda posou ao seu redor. John mal olhou para o bebê. Uma foto, que nunca foi publicada, o mostrava segurando Julian com rigidez, com uma carranca de desconforto. Cynthia era quem o acalmava entre os flashes. Para seu primeiro aniversário, o rosto de Julian havia aparecido em 34 publicações relacionadas aos Beatles, todas sem permissão. Cynthia tentou processar uma das revistas. O tribunal arquivou o caso. Menores não tinham direitos sobre a própria imagem. Aos 18 meses, a primeira palavra de Julian não foi mamãe nem papai. Foi Beatles. Ele escutava os discos sem parar. Às vezes ele apontava para a televisão e gritava, "Dá!" para estranhos com guitarras. Todas as tardes, por volta das 18 horas, o pequeno Julian esperava perto da janela, rezando para que John voltasse para casa. Raramente ele voltava. Um vizinho lembraria mais tarde que Julian gritava de emoção toda vez que um carro parava. Depois, chorava desconsoladamente ao ver que não era o pai. Aos 2 anos, Julian reconhecia a voz de John melhor no rádio do que pessoalmente. Cynthia escreveu que isso lhe partia o coração. Quando contou isso a John, sua única resposta foi um encolher de ombros. Isso passa. John desenhava. Ele preencheu mais de 20 cadernos com pequenas caricaturas de Julian durante 1965. Julian com guitarras, Julian com um corte de cabelo mop-top. Mas a arte era mais fácil do que a realidade. John passou apenas 11 dias reais com o filho naquele ano. A governanta de Cynthia escreveu em seu diário que John havia começado a usar heroína. Ele estava distante, mesmo no jantar. Um desses esboços ressurgiu anos depois. Um desenho que gelava o sangue. Mostrava Julian, aos 21 anos, segurando uma seringa. Um biógrafo chamou isso de uma previsão arrepiante. Quando Cynthia encontrou os desenhos em 1967, John disse que era apenas humor negro. Esses cadernos permaneceram ocultos até 1996, quando reapareceram durante uma das brigas legais pelo patrimônio. Nos registros judiciais de 1970, John disse a Cynthia que Julian chegou muito cedo para seu estilo de vida de rock and roll. Um psicólogo testemunhou que John demonstrava sinais de paternidade narcisista, colocando sua arte e sua identidade à frente de seu filho. Alguns chegaram a dizer que John considerou enviar Julian para um internato aos 2 anos de idade. Cynthia ameaçou contar à imprensa e a ideia foi abandonada. Durante as sessões de meditação dos Beatles na Índia, John confessou a Paul McCartney que Julian era seu castigo kármico. Paul confirmou isso em uma entrevista. Julian só soube disso muitos anos depois. A palavra castigo o esmagou. Novembro de 1966. John entrou em uma pequena galeria de arte e conheceu Yoko Ono. Ela tinha uma tela em branco em exibição. John pagou 5 shillings para martelar um prego nela. Aquele pequeno ato, aquele prego simbólico, foi o começo do fim. Ele destruiu a família. Em questão de semanas, John ligava para Yoko tarde da noite, enquanto Cynthia dormia no quarto ao lado. Em janeiro de 1967, ele havia visitado o estúdio de Yoko 14 vezes. Na primavera, Cynthia encontrou notas de amor. Quando ela o confrontou, ele não mentiu. Não pediu desculpas. Ele simplesmente disse: "Eu encontrei minha alma gêmea." Julian tinha 4 anos quando se juntou aos Beatles para a filmagem de Magical Mystery Tour. Ele se sentou ao lado de Ringo Starr, que, em um gesto de simples humanidade, lhe deu doces e o deixou brincar com as baquetas. John mal o reconheceu. Estava grudado no telefone, falando com Yoko.
Cynthia disse que ele atendeu 17 ligações de Yoko durante os 2 dias de filmagem. Essa imagem resume tudo. Um menino pequeno, buscando o afeto de um pai que já estava em outro mundo, um pai que o havia substituído. A batalha de Julian Lennon hoje não é por dinheiro. É pelo reconhecimento que ele nunca teve. É a luta de um homem tentando provar que nunca foi um isso, que nunca foi um erro, mas sim um filho. O clima no set de filmagem já estava tenso, mas a violência estava sempre à flor da pele. Durante uma de suas discussões amargas, John Lennon, cego de fúria, agarrou uma câmera e a arremessou com força contra a janela. O objeto pesado assobiou no ar, errando a cabeça do pequeno Julian por meros centímetros. Um membro da equipe, horrorizado, lembrou-se de ter ouvido John gritar com Cynthia. Ela, Yoko, me entende melhor do que você jamais entenderá. Em meio a esse caos, Julian, aterrorizado, se agarrou a Ringo Starr. O baterista, em um ato de simples humanidade, tornou-se seu protetor. Ringo foi mais pai naquela semana, confessaria Julian anos depois, do que John havia sido em toda a minha vida. Mas o abandono nem sempre foi violento. Às vezes, era mais sutil, mais cruel. Em março de 1967, Julian chegou em casa do jardim de infância com o peito inflado de orgulho. Ele carregava um tesouro, um desenho a giz de cera de uma colega de classe. Estrelas ao redor de uma menina chamada Lucy, ele explicou. Quando John perguntou o que era, Julian respondeu com a lógica de uma criança. É Lucy, no céu com diamantes. Naquela noite, John Lennon, inspirado pela frase de seu filho, escreveu uma das canções mais famosas dos Beatles. Ela se tornou um hino psicodélico, mas quando repórteres, famintos por histórias, lhe perguntaram sobre o título, John viu uma oportunidade. Ele se apoiou nos rumores de drogas que já o cercavam, insinuando que o título era um acrônimo para LSD. Ele negou publicamente a inspiração de seu filho. Julian não soube a verdade por anos. Teve que descobri-la lendo uma revista de fãs como mais um estranho. A traição foi profunda. Em uma entrevista, John chegou a dizer: "Meu filho não entende o que eu criei a partir do rabisco infantil dele." Décadas depois, a própria menina do desenho confirmaria a história de Julian, mas John nunca a reconheceu. O prego final no caixão da família veio em novembro de 1968. John pediu o divórcio. Os documentos legais culpavam uma ruptura irremediável, mas todos sabiam a verdade. Tratava-se de Yoko. Na batalha legal, Cynthia foi esmagada. Os advogados de John conseguiram um acordo de $100.000 e $2.400 por ano para a pensão de Julian. Era uma fração minúscula dos milhões de Lennon. Durante as 6 semanas em que o processo durou, Julian viu o pai apenas 2 vezes. Na primeira vez, John destruiu uma guitarra em um acesso de raiva durante uma briga pela custódia. Na segunda, eles passaram 30 minutos supervisionados juntos no Natal, enquanto Yoko esperava do lado de fora no Rolls Royce. O advogado de John argumentou friamente no tribunal que seu cliente desejava contato mínimo com Julian. Cynthia, inconsolável, disse ao juiz que John havia lhe confessado uma vez: "Julian me lembra meus fracassos." O 8º aniversário de Julian, em 8 de abril de 1969, selou seu destino como o filho esquecido. John estava em Montreal com Yoko, realizando sua famosa Bed-In pela paz. Em vez de aparecer, em vez de uma ligação, ele enviou um telegrama. Chegou depois que a festa havia terminado. Dizia: "Feliz aniversário, joias. Sinto muito, ocupado com a paz. Com amor, papai." Cynthia disse mais tarde que Julian chorou por 3 dias. John deu 134 entrevistas naquela semana sobre a paz mundial, mas não fez uma única ligação para o filho. Uma secretária da Apple Corps revelaria mais tarde que John havia escrito uma mensagem mais longa, mas Yoko o convenceu a encurtá-la. Os 3 aniversários seguintes também foram marcados com telegramas, sem ligações, sem visitas.
Durante o divórcio, várias pessoas ouviram John dizer algo que gelava o sangue. Julian não é realmente meu filho de verdade, é apenas biologia. Quando Yoko engravidou, John abraçou com fervor a filha dela de um casamento anterior. Mas a execução pública final veio em 1980, semanas antes da morte de John, em uma entrevista à Playboy. Lá, John declarou ao mundo que Julian foi coisa de uma noite de sábado, um acidente de bebedeira, mas que Sean, seu filho com Yoko, era o verdadeiro. Planejado, desejado, amado desde a concepção. Julian leu essas palavras aos 17 anos. Algo se quebrou dentro dele para sempre. Yoko usaria essa entrevista mais tarde nos tribunais para justificar a obscena disparidade na herança. 50 milhões para Sean, 20 milhões para Julian. O cunhado de John confirmou que havia ouvido a frase "filho não de verdade" mais de uma vez, e até a tinha gravada. Mas das cinzas dessa rejeição, nasceria um artista. Na primavera de 1981, com apenas 18 anos e lidando com o assassinato do pai, a Atlantic Records ofereceu a Julian Lennon um contrato. Tudo começou com demos simples que ele havia gravado em casa. O produtor Tony Demetriotis ouviu algo naquelas gravações cruas, o fantasma de uma voz que o mundo sentia falta. Logo, Julian estava nos prestigiados A&R Studios de George Martin, em Montserrat, gravando seu álbum de estreia, Valotte. Não pouparam despesas. As sessões custaram $400 mil, uma fortuna na época, com uma produção grandiosa que incluía um coro gospel de 12 membros. A canção Valotte nasceu do único lugar seguro que lhe restava, a casa de campo de sua mãe Cynthia, onde ele se recolheu após o assassinato. A letra falava dessa solidão. A gravação foi uma tortura. O produtor Phil Ramone, buscando a perfeição, o fez repetir a tomada vocal da faixa principal 47 vezes. Em um momento, Julian desabou, chorando, oprimido pelas lembranças das duras críticas do pai. A mixagem do álbum levou 8 meses. Julian, obsessivo, revisou e aprovou pessoalmente 156 edições. A Atlantic Records viu o potencial e apostou alto. $1,2 milhão em marketing. Eles confiavam no legado de Lennon. O álbum foi lançado em 17 de outubro de 1984 e a resposta foi explosiva. Estreou em 17º lugar na Billboard 200, vendendo 143 mil cópias na primeira semana, um recorde para um estreante solo britânico naquele ano. Em dezembro, era platina nos Estados Unidos. O single Too Late for Goodbyes subiu para o 5º lugar. Em um ato de desafio direto, Julian dirigiu o videoclipe ele mesmo, usando as filmagens de sua infância que Cynthia lhe havia dado. Eram os mesmos vídeos caseiros que Yoko Ono havia tentado bloquear com ameaças legais. A MTV exibiu o vídeo 47 vezes só em novembro. Os críticos não conseguiram evitar a comparação. Sua voz, diziam, era assustadoramente semelhante à de John. A revista Rolling Stone o chamou de herdeiro do DNA do gênio. Mas Julian também estava trilhando seu próprio caminho. Em fevereiro de 1985, ele foi indicado a melhor artista revelação no Grammy. Perdeu para Sade, mas a noite não havia terminado. Nos bastidores, as coisas esquentaram. Madonna, a nova rainha do pop, o confrontou por causa de uma citação na revista Smash Hits, onde Julian havia chamado sua música Material Girl de vazia. Ela o acusou de viver da fama do pai. Mas este não era mais o menino assustado que se agarrava a Ringo. Julian respondeu gritando. A segurança teve que intervir. Ele havia sobrevivido à rejeição do pai e às batalhas legais da madrasta. Ele não era mais apenas o filho de. Era Julian. E o mundo finalmente estava ouvindo. A noite do Grammy foi apenas o começo da guerra. A briga entre Julian Lennon e Madonna foi um escândalo que ardeu nas manchetes por 3 dias. Mas a verdadeira manchete estava escrita com tinta invisível. A indústria estava lhe virando as costas.
Embora o álbum de Julian tivesse vendido 340 mil cópias a mais do que o de Sade nos Estados Unidos, o prêmio foi para ela. Nos corredores da indústria começaram os sussurros. Isso era um castigo? Uma reação violenta contra a audácia de um Lennon que não era John? O público, no entanto, não entendia de política. O povo o amava. Quando Julian lançou sua turnê norte-americana em abril de 1985, começando em Boston, a resposta foi estrondosa. Os ingressos se esgotavam. O lendário Roxy Theatre esgotou em apenas 18 minutos. Durante os meses frenéticos seguintes, ele fez 38 shows em 32 cidades, uma máquina de fazer dinheiro que arrecadou 2,1 milhões de dólares. Ele era um rei. Mas o fantasma de seu pai estava cobrando sua dívida. Em Detroit, em 28 de maio, a máquina quebrou. A voz de Julian desapareceu. Os médicos diagnosticaram laringite aguda, uma inflamação severa. 11 shows tiveram que ser cancelados, incluindo uma noite de sonho no Madison Square Garden. O custo foi brutal, 670 mil dólares em reembolsos. Mas a laringite era apenas o sintoma. A verdadeira doença era a pressão. O manager da turnê admitiu mais tarde a verdade. Julian fumava 2 maços de cigarros por dia e bebia uísque antes de cada show. Por quê? Porque ele estava lutando, noite após noite, para soar como seu pai. Em seus diários privados de turnê, Julian escreveu a verdade arrepiante. Sinto que estou perseguindo um fantasma. Ironicamente, seus problemas vocais eram um eco das próprias batalhas de John Lennon com suas cordas vocais na década de 1970. A maldição não era apenas espiritual, era física. Naquele verão, enquanto sua voz sarava, ele lançou Say You're Wrong. O videoclipe era caro, 120 mil dólares, filmado em Malibu e estrelado pela supermodelo Elle Macpherson. Os tabloides britânicos, como Abutres, se lançaram sobre eles. Eles não se importavam com a música, apenas com o rumor de um romance. Durante 2 semanas, as manchetes devastaram sua vida privada, apesar de ambos negarem qualquer relacionamento. As vendas do single caíram 35% de uma semana para a outra. A Atlantic culpou o circo midiático. Apesar de tudo, Julian ganhou 2,3 milhões de dólares naquele ano e, em um ato de incrível generosidade, doou a metade, 1,15 milhão, para a pesquisa da fibrose cística, em memória de um amigo de infância. A imprensa mal mencionou isso. E então, quando parecia que as coisas não podiam piorar, Yoko Ono atacou novamente. Em agosto de 1985, durante as sessões de mixagem, o engenheiro Phil Harding descobriu um tesouro esquecido, uma caixa de fitas marcada, para Julian, 1979. Não eram fitas quaisquer. Elas continham 4 demos inéditas de John Lennon, e entre elas uma versão de Beautiful Boy, com letras alternativas. Letras que falavam diretamente de sua tensa e dolorosa relação pai-filho. Era uma mensagem do túmulo, uma possível redenção. Julian as reivindicou imediatamente. Eram suas, mas a sombra do edifício Dakota é longa. Em menos de 3 dias, os advogados de Yoko Ono bloquearam todo o acesso, citando frias leis de propriedade. Uma amarga batalha legal explodiu, custando 250 mil dólares em honorários, antes de ser silenciada em particular. Em uma carta que mais tarde vazou para o jornal The Guardian, Julian, com o coração partido, acusou Yoko de estar apagando sua herança. Ela nunca respondeu publicamente. As demos, esse pedaço da alma de seu pai, permanecem trancadas a 7 chaves até hoje. Julian tentou seguir em frente. Em 1986, ele lançou seu segundo álbum, The Secret Value of Daydreaming. Embora mostrasse crescimento como compositor, não tinha a magia comercial de Valotti. A verdadeira tortura começou na turnê europeia. Os fãs não haviam pago para ver Julian, haviam pago para ver o filho de John. Gritavam-lhe títulos de músicas dos Beatles. Ele tentava forjar sua própria identidade,
mas os críticos só falavam de seu sobrenome, não de sua música. Desesperado para escapar, ele se juntou a um peculiar projeto musical teatral, The Hunting of the Snark. Permitiu-lhe se expandir criativamente, mas para o mundo ele continuava a ser apenas o filho de. A pressão e as comparações constantes o levaram ao esgotamento. Em 1989, seu álbum Mr. Jordan foi um fracasso comercial nos Estados Unidos, atingindo apenas o posto 87. Custou mais de $800 mil para ser produzido, mas as vendas nos IPWS Newa só recuperaram um quarto disso. O fantasma havia vencido. Em 15 de março de 1990, na rodovia da Costa do Pacífico, Julian chegou ao fundo do poço. Ele bateu sua Ferrari contra uma barreira de concreto a 70 milhas por hora, cerca de 112 km/h. O acidente o deixou com um braço fraturado, costelas quebradas e um chicote cervical. Teve que cancelar uma turnê de 22 cidades, perdendo $500 mil. Mais tarde, ele admitiria a verdade. Estava dirigindo imprudentemente durante um episódio depressivo severo. O peso de ser um Lennon quase o havia matado. Mas dos escombros de seu carro e de sua vida, ele encontrou uma nova voz. Em 1991, a Virgin Records lhe deu um adiantamento de $1,2 milhão. Ele lançou Help Yourself. O álbum continha uma canção que mudaria tudo, Saltwater. Não era uma canção sobre seu pai. Era um hino sobre o planeta. Tornou-se seu maior sucesso desde Too Late for Goodbyes, liderando as paradas na Austrália e chegando ao 6º lugar no Reino Unido. Julian até mesmo cantou a música na Cúpula da Terra, no Rio. Parecia que finalmente ele havia escapado da sombra. Mas a sombra de John Lennon tem muitas formas. Em 1992, a turnê americana de Julian atraiu um novo tipo de protesto. Não eram críticos de música, eram fãs devotos dos Beatles. Eles o acusaram de explorar o nome de seu pai. Em um show em Chicago, os manifestantes interromperam a apresentação, gritando uma única palavra que resumia sua tragédia. Para Julian Lennon, não havia escapatória. Se fracassasse, era uma decepção. Se triunfasse, era uma fraude. O fantasma de seu pai nunca o deixaria ir. O grito de fraude ressoou como um tiro no teatro de Chicago. Cortou a música, cortou o ar. Julian Lennon, de pé no palco, em vez de fugir, enfrentou o fantasma que o havia perseguido a vida toda. Ele parou o show e, em um ato de desafio e desespero, proferiu um discurso de 10 minutos. Dedicou a canção Rebel King, Rei Rebelde, a ele, ao pai ausente. Foi um momento de uma honestidade tão brutal que a MTV o capturou. Tornou-se viral antes de a palavra viral existir. As vendas de álbuns dispararam 40% após aquela noite. Mas a maldição de Lennon persistia. Até a vitória era uma derrota. A turnê, atormentada por temores de segurança após o desabafo, perdeu $300 mil. A batalha não era apenas no palco, era interna e profissional. Julian entrou em uma briga amarga com a Virgin Records por causa de seu álbum seguinte, Photograph Smile. Ele queria explorar o jazz, buscar sua própria alma na música. A gravadora, buscando dinheiro fácil, exigiu mais pop comercial. O álbum ficou preso no limbo e os atrasos se acumularam. Enquanto sua arte era sufocada, seus demônios despertaram. A bebida de Julian piorou. Mais tarde, ele admitiria que estava consumindo uma garrafa de vodka por dia. Em 1994, o inevitável final desse caminho. Ele foi preso por dirigir embriagado em Mônaco depois de bater seu Porsche contra a cerca de um clube náutico. Passou 8 semanas em reabilitação na Suíça. Saiu sóbrio, mas profissionalmente à deriva. O álbum, seu sorriso fotográfico, só veria a luz em 1998, 4 anos depois. Enquanto sua carreira vacilava, a guerra mais antiga e amarga continuava. Em 1991, ele havia processado Yoko Ono por $10 milhões. O testamento de John Lennon não era apenas um documento legal, era o último insulto.
Deixou a Julian um fundo fiduciário de apenas $250 mil. Sean Lennon, seu meio-irmão, herdou um império avaliado em centenas de milhões. Julian não recebeu nada por Hey Jude, a canção escrita para consolá-lo pelo abandono do pai. Não recebeu nada das obras solo de John, nem mesmo daquelas que usavam samples da própria voz de Julian quando criança. Após 18 meses de brutal luta legal, chegaram a um acordo. Cerca de $20 milhões e alguns objetos pessoais de John. Sua guitarra e as letras originais de Hey Jude. Era uma vitória, mas que tinha gosto de cinzas. Era dinheiro, mas não era justiça. Em 1995, uma luz brilhante apareceu na escuridão. Julian foi indicado ao Oscar por Cole's Song, uma canção que escreveu para o filme Mr. Holland's Opus. Foi seu maior momento de aclamação crítica. O tema do filme, sobre o ensino e o legado, tocou-o de perto. Julian havia largado a escola de música em 1982 para fazer uma turnê, um eco fantasmagórico de como John havia largado a escola de arte. 3 anos depois, em 1998, aconteceu algo que mudou tudo. Em 12 de julho, em uma praia australiana, Julian encontrou um albatroz morto, emaranhado em plástico. A imagem o perseguiu. Foi uma revelação. Ele criou a Fundação White Feather, Pena Branca. O nome era profundamente pessoal. Vinha de uma história que John lhe havia contado uma vez. Se ele morresse, lhe enviaria uma pena branca como um sinal. Julian, em vez de esperar o sinal de um pai morto, se tornou o próprio sinal. O primeiro ato da fundação foi plantar 10 mil árvores. Mas no mesmo ano dessa epifania espiritual, a guerra legal ressurgiu, mais suja do que nunca. Seu segundo processo contra Yoko revelou a verdade chocante. Ela havia perdido $20 milhões do patrimônio em desastrosos investimentos em fazendas de laticínios. Julian argumentou que John lhe havia prometido uma herança equitativa durante uma visita em 1979. Essa luta lhe custou $800 mil e foi resolvida por apenas 5 milhões. Mas o verdadeiro dano estava nas provas. A equipe de Julian tinha fitas. Fitas de John expressando culpa por negligenciar o primeiro filho. As sessões de Photograph Smile daquele ano foram um inferno de terapia, medicação e desespero. Uma canção, Day After Day, foi escrita no aniversário da morte de John, fazendo referência à hora do tiro. Apesar de gravá-lo em Abbey Road, o álbum, carregado de tanta dor, fracassou estrondosamente. Vendeu apenas 18 mil cópias. A gravadora o demitiu. Em um movimento desesperado, ele tentou colaborar com um rapper. Fracassou. Teve um encontro às cegas com a supermodelo Naomi Campbell, que terminou com ela lhe dizendo: "Você não é John Lennon." Os tabloides se deliciaram. O desastre legal se transformou em uma execução pública. E-mails de Yoko, chamando Julian de ingrato, vazaram. Ele respondeu publicando cartas antigas de John, cheias de arrependimento, incluindo uma onde o chamava de meu maior fracasso. Uma fita de John dizendo a Phil Spector que pagar a pensão de Julian parecia um imposto de culpa, vazou. Essas feridas pessoais sangraram em público. Ironicamente, as doações para sua fundação aumentaram, mas seus relacionamentos com Yoko e Sean ficaram destruídos. Eles não se falaram por anos. As cartas e fitas, os últimos vestígios de seu relacionamento doloroso, foram vendidos em um leilão em 2003. Depois de 1998, Julian Lennon deu um passo para trás, desaparecendo do foco público. A música, seu mundo, havia lhe dado e tirado tudo. Ele se sentiu atraído por algo mais silencioso. A fotografia o atraiu lentamente. Em 2007, em um gesto de paz tentativo, ele se juntou à turnê de seu meio-irmão Sean. Ele levou sua câmera, e tudo mudou. Mas essa conexão não era nova. Havia sido forjada anos atrás, em 1991, durante seus dias de glória com Saltwater. Na Austrália, ele conheceu o povo Ming, uma tribo indígena.
Os anciãos, em um ato de profundo reconhecimento espiritual, lhe deram uma pena de cisne branca e lhe pediram para ajudar a contar a história deles. Para Julian, este foi o sinal definitivo. A pena branca que seu pai havia prometido. Durante a década seguinte, ele se dedicou a capturar a vida indígena. Em 2006, ele coproduziu e narrou um documentário, Whale Dreamers, seguindo a conexão espiritual da tribo Ming com as baleias. Ele não era mais apenas o filho de um Beatle, era uma testemunha, um contador de histórias que importavam. O projeto documental era titânico, nascido de sua própria dor. Julian Lennon reuniu 80 anciãos indígenas de todo o mundo. Ele não estava simplesmente filmando, estava ouvindo. Ele ouvia histórias que eram um eco da sua própria. Histórias de como haviam sido deixados de lado, maltratados, assassinados e despojados de suas terras, de sua herança. A edição foi um pesadelo técnico. Julian estava na Europa, o editor em Byron Bay, Austrália. A internet daqueles dias transformava a colaboração em um exercício de paciência agônica. Mas eles perseveraram. O filme, Whale Dreamers, chegou a uma pequena exibição no Festival de Cannes em 2007. Ele não buscava fama, mas a encontrou. Ganhou 8 prêmios em diferentes festivais. E aqui, Julian tomou uma decisão que o definiu. Ele não ficou com os lucros. Ele enviou o dinheiro de volta para as comunidades cujas histórias haviam preenchido a tela. Esse foi o verdadeiro começo. Em 2007, ele fundou a Fundação White Feather, Pena Branca, nomeada por aquele sinal que os anciãos lhe deram em Adelaide, o mesmo sinal que seu pai lhe havia prometido do túmulo. A missão era simples, mas vasta: água potável, educação, ajuda ambiental e a proteção da cultura indígena. Julian não ficou sentado em um escritório. Ele foi a todos os lugares. Com a Charity Water, visitou a Etiópia e viu como os poços traziam água fresca para as aldeias. Com o projeto do milênio da ONU, percorreu clínicas de saúde e escolas no Quênia. Na América do Sul, passou tempo com o povo Kogi. Seu trabalho foi tão real, tão tangível, que até o príncipe Albert II de Mônaco concedeu um prêmio à fundação em 2008. Quando sua mãe Cynthia, sua âncora constante, faleceu em 2015, Julian criou uma bolsa de estudos em seu nome, ajudando mais de 50 meninas na África, Reino Unido e Estados Unidos a obterem uma educação. Sua fundação permaneceu pequena por opção, focando-se em projetos que outros negligenciavam, em pessoas que, como ele próprio um dia, se sentiam invisíveis. Então, em 2009, o passado retornou, mas desta vez como uma oportunidade de cura. Julian se reconectou com alguém de sua infância. Lucy Voden. A mesma Lucy de seu desenho A Giz de Cera. A Lucy no céu com diamantes. Agora, ela morria de lupus aos 46 anos. Julian a apoiou durante seus últimos meses de vida. Em seguida, lançou uma canção chamada Lucy. Metade do dinheiro foi para organizações beneficentes contra o lupus. Ele a cantou ao vivo e revelou algo comovente. Seu desenho original de Lucy, que se acreditava perdido por décadas, havia sido encontrado na coleção de David Gilmour, do Pink Floyd. Gilmour permitiu que ele o usasse como capa. Toda essa experiência, o ato de dar consolo à menina de seu passado, finalmente quebrou algo dentro dele. Ajudou-o a soltar os anos de raiva de seu pai. Era um passo em direção à paz. Naquele momento, Julian já havia se afastado do circo da indústria musical. Mudou-se para a Europa em 1991 e finalmente se estabeleceu em Mônaco, onde se tornou amigo do príncipe Albert. Ele nunca teve filhos. Em 2011, confessou que a paternidade distante de seu pai o havia deixado muito inseguro para ser pai. Por anos, Julian havia chamado seu pai de hipócrita, um homem que pregava a paz ao mundo, mas nunca deu amor à própria família. Mas depois de Lucy, disse que a canção o ajudou a deixar essa dor para trás e, pela primeira vez, a abraçar verdadeiramente seu pai e os Beatles. Em vez da música, ele encontrou uma nova voz no silêncio: a fotografia.
Sua primeira grande exposição foi inaugurada em 2010, mostrando fotos íntimas de seu irmão Sean e de Bono. Suas coleções se tornaram um diário visual de seu trabalho com a Fundação, repletas de imagens poderosas. Em 2023, ele publicou seu primeiro Coffee Table Book, Life's Fragile Moments, Os Momentos Frágeis da Vida. E então, quando o mundo pensava que ele havia terminado com a música, ele surpreendeu a todos. Em 2011, lançou Everything Changes, Tudo Muda, seu primeiro álbum desde 1998. Ele o chamou de seu álbum favorito, mais leve, mais honesto. Em 2016, relançou seu antigo sucesso Saltwater para celebrar 25 anos de ativismo. A mensagem era a mesma, mas o homem era diferente. Quando a pandemia de Covid-19 silenciou o mundo, Julian se reconectou com a música mais uma vez. Ele e seu colega Justin Clayton desenterraram velhas demos. Algumas eram surpreendentemente perfeitas. E isso levou ao ato final de sua transformação. Em 9 de setembro de 2022, ele lançou Judy. O título era uma referência direta, inegável, à canção que Paul McCartney escreveu para ele quando tinha 5 anos e seu pai o havia abandonado. O álbum nasceu depois que suas velhas fitas master foram redescobertas em um porão. Depois de digitalizar toda aquela dor, ele começou a escrever novamente. O círculo havia se completado. Julian Lennon não era mais o menino triste da canção. Era um homem que havia enfrentado o fantasma de seu pai, havia perdoado seu passado e, finalmente, após uma vida de luta, havia reivindicado seu próprio nome. Não era mais Judy, era Julian. O álbum Judy pareceu um encerramento, um círculo completo. Julian chorou ao ouvi-lo pronto. Mas o passado, esse fantasma implacável, não estava totalmente em paz. A batalha legal pelo patrimônio de John Lennon, uma guerra que durou 16 anos, havia deixado cicatrizes que o dinheiro não podia curar. O testamento de John havia sido o golpe final. Tudo para Yoko Ono. Para Julian, nada. Ele lutou nos tribunais. Finalmente, em 1996, aceitou um acordo de cerca de 25 milhões de dólares. Parecia uma fortuna, mas era apenas uma fração de um império que, por direito de sangue, também era dele. No entanto, a verdadeira traição, o ato de crueldade final, ainda estava por vir. Anos depois, Yoko Ono leiloou objetos pessoais que John havia guardado. Entre eles havia cartas. Cartas que um pequeno Julian havia escrito para o pai. Julian teve que pegar seu próprio dinheiro do acordo, o dinheiro pelo qual havia lutado por mais de uma década, e usá-lo para recomprar sua própria infância. Teve que pagar para recuperar as palavras de amor que havia escrito a um pai que raramente as havia respondido. Talvez tenha sido essa ferida que o impulsionou a criar seu próprio legado, um que ninguém pudesse leiloar. Em 2023, sua fotografia atingiu um novo nível. Seu livro, Life's Fragile Moments, teve um grande lançamento em Nova York. O livro continha paisagens e retratos, mas também momentos íntimos, Sting e K.D. Lang em ensaios, e uma foto carregada de simbolismo, Bono emoldurado por uma fotografia de John Lennon ao fundo. Julian, por fim, estava em primeiro plano, e seu pai era apenas o fundo. Então, algo inesperado aconteceu. Sua série de livros infantis, Touch the Earth, Toque a Terra, se tornou uma série animada em 2025 chamada Love the Earth, Ame a Terra. E não foi um projeto pequeno. Estreou no prestigiado SXSW de Londres. O elenco de vozes era de primeira linha. Deepak Chopra, Sadie Frost e, em um ato de validação surpreendente, o próprio rei Charles III, que compareceu ao lançamento. A série oferecia histórias globais de consciência para crianças, com animais em perigo, vozes indígenas e lições ambientais. Nesse mesmo ano, em Nova York, ele apresentou outra exposição fotográfica, Reminiscência. As fotos eram pessoais, urgentes, focadas novamente no planeta e na conexão humana. E, finalmente, em outubro de 2025, Julian lançou um novo EP intitulado Because, Porque Sim.
Eram 4 canções resgatadas de velhas demos em cassete do final dos anos 80 e 90. Eram seu próprio passado, limpo, remixado e trazido à vida com cuidado. Uma faixa, A New Dream, um novo sonho, recebeu um videoclipe completamente desenhado à mão. Julian Lennon pode ter começado sua carreira à sombra de seu pai. Uma sombra que cobriu tudo, que o definiu, o atormentou e quase o destruiu. Mas, a essa altura, ele havia saído dela. Ele estava contando suas próprias histórias, com suas próprias palavras, através de cada canção, cada fotografia e cada gesto humanitário. E essas histórias, forjadas na dor e na perseverança, carregavam um significado mais profundo do que a fama jamais poderia oferecer. Ele havia comprado seu passado, sim, mas apenas para poder ser livre para construir seu próprio futuro. 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 Seu próprio